noite boa, meus santos e minhas santas. Estamos aí no 7º domingo do tempo comum, e neste 7º domingo é o domingo que nós chamamos então domingo do amor aos inimigos. A vós que me escutais, eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Mas como agimos diante dessas palavras de Jesus? Não seria melhor rasgar essa página do Evangelho, como muitas vezes as eliminamos do fundo da nossa consciência? É possível amar o inimigo, querer o seu bem, não se vingar, como é o desejo que muitas vezes nós temos no coração, nesses tempos difíceis em que estamos vivendo? A palavra de Jesus é extremamente atual. Que o Espírito Santo também nos rasgue os nossos corações para ouvir essa palavra, acolhê-la, vivê-la, para podermos ser sinais e artífices de reconciliação e de paz. Mas para início de conversa, eu quero partir do texto da primeira leitura. Então, no momento crítico da vida de Davi, chamado, vejam vocês, biblicamente, de um homem segundo o coração de Deus. Então, quando ele estava sendo dura e injustamente perseguido pelo rei Saul, aconteceu um momento muito interessante. Enquanto o rei Saul e todo o seu exército dormiam profundamente, Davi teve a oportunidade de se aproximar de Saul e de matá-lo, mas não o fez. De fato, o homem que acompanhava Davi neste drama de ser injustamente perseguido por Saul, lhe disse: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma lança, e não será preciso repetir o golpe. Mas Davi respondeu: não mates. O que você faria se a vida colocasse em suas mãos pessoas que estupram e matam crianças e mulheres? O que você faria se a vida te desse a oportunidade de eliminar da face da terra os terroristas, os pedófilos, os abusadores de menores, os fabricantes de drogas e os traficantes, os políticos injustos e juízes também corruptos, os que promovem guerra no mundo para se enriquecerem com a venda de armas? O que você faria se Deus colocasse em suas mãos a vida da pessoa que destruiu seu casamento, ou aquele que matou seu filho por um motivo totalmente banal? Existe uma afirmação perigosa no texto bíblico: Deus entregou em tuas mãos o teu inimigo. Às vezes, nós interpretamos a oportunidade de nos vingar e de fazer justiça com as próprias mãos como uma oportunidade criada por Deus. Davi tinha todos os motivos do mundo, então, para acabar com a vida de Saul naquele momento, e assim dar um basta ao seu sofrimento de ser um homem perseguido sem motivo justo. Mas Davi poupou Saul. Ele simplesmente apanhou a lança e a bilha de água que estavam juntos da cabeceira de Saul e foram-se embora. Atravessou para o outro lado, parou no alto do monte, ao longe,
deixando um grande espaço entre eles. O motivo pelo qual Davi levou consigo a lança e a bilha de água de Saul, que estavam junto da sua cabeça, enquanto ele dormia profundamente, foi um só: deixar claro que, se quisesse, Davi o teria matado. E por que não o matou? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi ensinou a Saul, e ele está ensinando também hoje a todos nós, que existem outros caminhos da vida para resolver nossos problemas, que não seja a vingança cega, a destruição de quem nos prejudica, o desejo incontrolável de fazer justiça com as próprias mãos. Resumindo, Davi não disse a Saul que não tinha importância o mal que ele estava lhe fazendo, mas disse: eu não vou fazer justiça com minhas próprias mãos, porque eu confio na justiça de Deus e sei que o Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua fidelidade. Essa atitude de misericórdia de Davi para com Saul nos coloca então diante de uma pergunta: nós somos pessoas meramente naturais ou somos pessoas que desejam se tornar espirituais? Nós escolhemos viver como pessoas terrestres ou celestes? Ao falar então da diferença entre a pessoa de Adão e a pessoa de Jesus Cristo, Paulo nos dizia: veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. A primeira tendência que desponta em nós não é a espiritual, mas a natural. É natural que sintamos raiva e desejemos vingança quando alguém comete uma injustiça contra nós ou contra aqueles que mais amamos. Contudo, todos nós somos chamados justamente a dialogar a buscar dialogar com o nosso homem natural e convidá-lo também a transcender-se, a amadurecer e a se tornar homem espiritual. Então, ao se tornar um de nós, Jesus fez a experiência mais básica de todo ser humano. Ele experimentou tudo aquilo que o homem natural experimenta na Terra: fome, medo, raiva, dor, sofrimento, injustiça, violência, tentação e etc. Contudo, Jesus procurou viver muito mais do que Davi, como homem segundo o coração de Deus. Enquanto nós, com muita facilidade, permitimos que o nosso homem espiritual regrida e se conforme no homem natural, Jesus jamais permitiu que o seu homem natural cancelasse nele a sua verdadeira imagem do homem espiritual. Assim, mais uma vez, o apóstolo nos propõe este caminho diário de aperfeiçoamento e de santificação. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste, nos diz Paulo na primeira carta aos Coríntios. Vejamos essas palavras de Jesus: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que o caluniam. Se você estiver reduzido ao seu homem natural, não aceitará de maneira alguma o que Jesus disse. Contudo, se o seu homem natural está aberto ao desafio de transcender-se, e de se tornar também um homem espiritual, você tem abertura para o que Jesus está lhe propondo. Assim como Davi, você sabe que tem muitos motivos
para fazer justamente o contrário do que Jesus está dizendo. Mas você também, como Davi, sabe que se quiser, pode distanciar-se do seu Saul, do seu desejo de vingança e de fazer justiça com as próprias mãos e de dizer ao seu Saul interior que não quer isto. Eu não quero me matar como você. Um assassino, um homem injusto, uma pessoa reduzida ao carnal e fechada ao espiritual. Por mais que seja difícil para mim lidar com a minha raiva, com o meu sentimento de indignação, eu quero me tornar uma pessoa segundo o coração de Deus e não segundo o coração do mundo. E concluindo, eu diria para vocês de que aquilo que o Senhor nos chama hoje e que é fundamental então para todos nós pensarmos aqui, Jesus nos dá uma pista muito importante sobre como viver segundo o coração de Deus. O que vos desejais, o que vós desejais que os outros vos façam, fazei também vós a eles. A maioria das pessoas não agem, não age apenas, elas reagem. Se os outros lhe fazem o bem, elas reagem retribuindo o bem que receberam. Se os outros lhe fazem o mal, elas reagem retribuindo com o mal. Jesus convida você, eu, todos nós, a não nos reduzirmos a este mero reagente, mas a nos tornarmos então um agente. Ao invés de você então esperar o bem e a justiça das pessoas, decida tratá-los segundo a bondade e a justiça. Então, ao invés de você esperar o bem e a justiça das pessoas, decida então fazer o bem, seja autêntico filho de Deus e viva segundo, como um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus. É este o convite que o Senhor nos faz. Mesmo que a partir do que você recebe dos outros seja uma coisa boa, mas também decida fazer o bem e viva como um homem, como uma mulher, segundo o coração de Deus. Isso por si só terá então salvado tantas vezes, tantas da vida e a sua principalmente. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco em oração como de costume, recolho-me imaginando o plano ali onde Jesus está, aquele declive da montanha que desce até o lago, como na passagem do domingo anterior. Peço aquilo que quero, conhecer como Deus me ama, pecador e também seu inimigo. E como eu não amo o meu inimigo e odeio o Senhor que morreu tanto por ele como também por mim. E buscando tirar proveito, me detenho em cada expressão, vendo como Jesus a viveu, para mim e como eu procuro viver também para os outros e procuro refletir internamente. Um santo e abençoado domingo para todos e para todas e um grande abraço.